Shalom, família. Paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Provérbio do Dia. Hoje, para a nossa leitura do dia 27, capítulo 27 de Provérbios. Já agradeceu a Deus hoje por esse dia maravilhoso, pela graça e misericórdia que Ele tem para conosco a cada dia? É uma boa hora para fazer isso. Seja sempre grato por mais um dia de vida. Amém, família? Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Vamos dar início à nossa leitura. Versículo 1. Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o elogiem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelos que amam, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mas vale o vizinho perto do que um irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como uma maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol aprova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos seus elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal no pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das duas ovelhas. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os novos,
E se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão lã para a roupa, e os bodes serão vendidos para pagar o campo. E as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Amém, família. Essa foi a leitura do Provérbios 27 para o dia 27. Para a nossa leitura, para a nossa meditação, eu escolhi um capítulo aqui, um versículo bem atípico, vamos dizer assim. O versículo 17, família, diz o seguinte: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Eu vou ler mais uma vez para maior esclarecimento. Provérbios 27, 17 diz o seguinte: o ferro se afia com ferro, e a pessoa pela presença do seu próximo. Veja bem, família, o versículo de Provérbios 27, 17 nos traz uma verdade poderosa sobre relacionamentos e a vida em comunidade. Assim como o ferro só se torna mais útil sendo afiado por outro ferro, nós, como seres humanos, também somos moldados e fortalecidos por meio de nossos relacionamentos e as nossas amizades. A sabedoria bíblica mostra que ninguém é uma ilha. Precisamos um dos outros para crescer, aprender e permanecer firmes. Quando nós olhamos para esse processo de se afiar o ferro, lembramos que ele envolve atrito, contato e até certo incômodo. Da mesma forma, as interações com as pessoas próximas podem nos confrontar muitas vezes. E até mesmo nos desafiar em áreas que precisamos mudar, não é mesmo? Embora o processo às vezes seja desconfortável, ele é necessário para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Deus nos dá amigos, irmãos, companheiros, e eles servem como instrumentos para nos aproximar mais dele. Uma palavra de exortação, um conselho sábio ou até uma repreensão amorosa podem ser usados por Deus como ferramenta para afiar o nosso caráter. Quando cultivamos relacionamentos saudáveis, estamos investindo em algo que realmente tem um valor eterno, No entanto, família, também é importante refletir que tipo de amigo temos sido? Será que somos aqueles que edificam, fortalecem, aqueles amigos que encorajam? Ou estamos sendo aqueles que apenas sugam e enfraquecem? A palavra nos chama a ser bênção na vida das pessoas, não é mesmo? Ajudando-as a se manterem firmes no caminho da fé. Assim como precisamos ser afiados, também precisamos afiar os outros. Vocês entendem isso? Outro ponto, família, bem importante, é a escolha das amizades. Se o ferro afia o ferro, também a verdade é que as más companhias corrompem os bons costumes. Entendeu? Precisamos estar atentos às pessoas que escolhemos para andar ao nosso lado. Boas amizades nos aproximam de Deus, mas as más amizades nos afastam dele. A sabedoria está em discernir quem realmente contribui para o nosso crescimento espiritual ou quem está nos puxando para trás. Jesus é o nosso melhor exemplo de amizade, família.
Ele chamou os seus discípulos de amigos e caminhou ao lado deles, ensinando, corrigindo e encorajando a todo tempo. Ele mesmo é quem mais nos afia, pois pela sua palavra somos transformados e preparados para viver como instrumentos úteis em suas mãos. Estar perto de Jesus é estar em constante processo de afiação, família. O relacionamento com os irmãos em Cristo também é parte do plano de Deus para nos moldar. Igreja saudável é um ambiente onde cada um ajuda o outro a crescer. Onde há encorajamento mútuo, sabe? Ensino e até correção quando necessário. Ninguém alcança a maturidade espiritual sozinho. Crescemos juntos como o corpo de Cristo. Por isso, família, ao meditarmos nesse versículo, que possamos valorizar os relacionamentos que Deus nos colocou em nossa vida, sabe? Que sejamos amigos que edificam, companheiros que oram, irmãos que estendem a mão e que também aceitem ser moldados pelos outros. Assim como o ferro só se torna mais afiado com outro ferro, nós nos tornamos mais fortes e preparados quando permitimos que Deus use pessoas ao nosso redor para nos transformar e nos lapidar. Por hoje era isso, família. Se eu pudesse dar um conselho, e eu posso, pela graça do Senhor, até que ter me concedido voz para isso, eu diria o seguinte, família: valorize as amizades que edificam sua vida espiritual e não tenha medo das correções que vêm de pessoas que te amam em Cristo. Lembre-se de que Deus usa relacionamentos para lapidar o seu caráter e te aproximar cada vez mais dele. Escolha andar, família, com quem te leva para mais perto do Senhor. E seja também um amigo que fortalece, anima, que edifica e que ora pelo seu companheiro, pelo seu amigo. Amém, família? Que Deus possa estar com a face reclinada sobre as nossas vidas agora e sempre. Que o Senhor nos acompanhe e nos guie. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, família. Shalom.